Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a primeira edição do nosso Pode Clarear 2026, né? Para quem acompanha aí os nossos episódios, a gente sempre traz o que os estudantes normalmente pedem, né, Otávio? Isso, exatamente. E não podia ser diferente nesse Já ano. tivemos pedidos, né? e aí temos o nosso primeiro convidado aqui. O nosso primeiro convidado, que é jovem, né? A primeira coisa que eu queria falar, que ele representa, assim, acho que os nossos estudantes, realmente. Exatamente. O desejo deles numa futura profissão, provavelmente, assim, para muitos deles. Então, quem é o nosso convidado, Otávio? Professor Leonardo Tortoro. Muito bom. Muito bom. Professor, já vou falar professor, porque é jovem, né? Estamos aqui. Professor doutor. Professor doutor, exatamente. Isso. Com seus 32 anos. 32 anos, olha só. Tá vendo? Então, bateu agora aqui. Viu? Tá vendo só? Pessoal, para quem não tá entendendo, nos bastidores, a hora que a gente viu o Leonardo, porque assim, o Leonardo a gente conversa, né, foi pelo WhatsApp e tal. A hora que a gente viu o Leonardo, falou assim, nossa, ele é muito mais jovem do que a gente imaginava. E uma carreira que já deixa a gente aí de queixo caído. Se apresentar pra gente, Leonardo. Bom, então, muito obrigado pelo convite, pessoal. Eu sou o Leonardo, como foi apresentado. Eu sou o professor doutor, né, como eles comentaram, na Unesp, aqui de Rio Claro. Eu sou do departamento de computação e estatística, matemática aplicada e computação, mas a minha parte é computação. Então, departamento de computação, vamos dizer assim, pros íntimos. Tenho 32 anos e vamos falar um pouco da minha trajetória, então. Eu sou formado em computação, eu fiz minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado em Ciências da Computação na USP de São Carlos, né, o ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e Computação. Fiquei lá aí de 2012 até 2022, né? Nessa época também eu dei aula como professor temporário, substituto, contratado, tem uns nomes diferentes, né? Por 3 anos e meio, aí eu fui junto com o doutorado boa parte do tempo. E desde março de 2024 eu passei no concurso, dou aula hoje na Unesp, né? Então estamos aí com quase 2 anos de casa formalizados, mês que vem, dá 2 anos de casa oficiais aí. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou uma pessoa que eu pesquiso bastante na área de aplicação de jogos, né? Eu comecei aí no começo da minha graduação em iniciação científica, uma coisa que a gente faz na faculdade para fazer uma pesquisa, né? Ali, começar a saber o que é pesquisar. E eu comecei trabalhando na área de algoritmos de inteligência artificial, mais especificamente meteorísticas, que a gente chama, que são os algoritmos baseados em algumas coisas da natureza, evolução, umas coisas assim, algoritmos evolutivos, é uma área que eu gosto muito, aplicado em jogos, né? E se eu usasse um algoritmo para jogar um joguinho por mim, né? Aprender a jogar um jogo. E aí foi o que eu gostei, eu segui minha pesquisa, eu trabalho muito com essa parte, né? De aplicação de algoritmos de inteligência artificial em jogos e também jogos educativos, né? Jogos sérios que a gente chama, eu venho trabalhando bastante com isso. Legal, o professor Leonardo então já deu aqui aquela super dica sobre o que vai ser o nosso bate-papo, sobre o tema do nosso podcast, né, Ariane? A gente estava brincando que é um tema que o Otávio já usa há muito tempo com o seu avatarzinho. Mas o meu é feito à mão. Já é uma tecnologia antiga. Isso. Mas a gente vai falar de IA. Esse nosso bate-papo demanda uma pessoa jovem. Porque é uma profissão que, vamos dizer assim, não está existindo agora, não começou agora, mas que tem um futuro bastante promissor, porque facilita bastante a nossa vida, mas dificulta também, né? Isso é verdade, né? A gente hoje em dia tem esse grande boom das IAs, né? Que na verdade, assim, computacionalmente falando, são os modelos grandes de linguagem, né? Que realmente deu esse boom, LLM, que a galera fala bastante, que é um tipo de inteligência artificial. Depois a gente pode entrar até nos pormenores, né? Mas se a gente for ver as bases mesmo do que a gente usa hoje em dia, isso existe desde a década de 60, 70 e vem sendo aprimorado, né? Cada vez mais com o que a gente chama de aprendizado de máquina, redes neurais, aí vem o deep learning, né? O aprendizado profundo que a gente fala, e aí virou, junto com outras técnicas,
gráficas, os grandes modelos que a gente vê hoje em dia. Então é um negócio novo, mas nem tanto, né? Tá como mais na ciência. Divulgado, né? Exato, cresceu muito, né? A gente tava até conversando, mais ou menos na década aí de 2010, né? A gente começou a ver o GPT-2 lá atrás, né? Eu mesmo via nas minhas pesquisas, eu vi o pessoal usando para criar diálogo em jogo. Então aqueles RPGs de texto, bem década de 70, 80, né? Que você digitava a opção para fazer e tal. E aí esses modelos na época começaram a ser usados, a galera tava usando em jogos, mas era um negócio assim, muito, né, começo. Então você não esperava que ia dar esse boom, era muito interessante, a galera gostava. E aí, né, vamos falar desde 2020 aí que a gente vê esse grande boom, né, que a gente tá hoje em dia com o GPT-3 principalmente, as outras IAs que vieram junto, que hoje em dia estão bem, né, difundidas. Provavelmente quem deu esse grande boom na IA foi o tal do ChatGPT. Que se tornou muito difundido, divulgado, né? Foi um grande esforço de empresa, né? Se a gente pensar assim na academia ali, muitos grupos vinham desenvolvendo, vinham fazendo coisas muito importantes, mas a OpenAI, né, que é a empresa do GPT, ela deu essa quebra ali. Eu acho que assim, um ponto muito marcante foi inclusive com jogos, né? Porque assim, uma coisa que fez esse boom da OpenAI crescer muito foi quando eles usaram a IA deles, que era eu esqueci o nome exato agora, mas era uma das aplicações, né, do GPT que foi usada para jogar partidas de StarCraft 2 e também Dota, que é um outro jogo, né, bem famoso de equipe, e que a IA deles venceu os jogadores profissionais, né, os melhores do mundo, a IA deles conseguiu vencer. E isso foi como se fosse o que a gente chama de benchmark, né, uma base de testes muito importante para mostrar, olha, isso tá aprendendo muito bem, muito rápido, porque esses jogos são muito complexos, né? A gente às vezes olha o jogo e fala, é um negócio simples, mas pra gente resolver um jogo é um negócio que computacionalmente vamos dizer, impossível, né, com o hardware, com as peças que a gente tem hoje em dia. Se a gente fosse usar algoritmos que a gente fala que são determinísticos, né, que são matematicamente comprovados, sempre chegam numa resolução, não tem como, porque é muito complexo. Ficaria anos, décadas para ganhar uma partida de um jogo, uma partidinha. E esses algoritmos da OpenAI, né, acho que é AlphaStar, se não me engano, o algoritmo. Ele conseguiu ganhar, ele aprendeu como os profissionais jogavam e conseguiu jogar ali contra o time e ganhou, né? E eu acho que esse foi um ponto muito marcante, né? E foi desde aí que começou a crescer mais ainda o nome da empresa. Entendi. Porque a gente começou falando de ponto positivo e negativo, qual que é o ponto assim que você fala assim, nossa, isso é negativo mesmo? Olha, tem muita coisa, né? É uma tecnologia que traz aí muitas possibilidades, mas também muitos pontos negativos. Um deles que a gente pode citar muito é essa parte de manipulação de informações da realidade, né, das fake news ali, né, que você manipula várias notícias, pessoas famosas, pessoas importantes para distorcer o que elas falaram, o que elas fizeram. A gente tem hoje modelos que assim, conseguem, né, emular perfeitamente vídeos e vozes, então é muito difícil, mesmo para especialistas, falar, será que esse vídeo é verdadeiro? Não é, né? A gente tem outros casos ali, na própria educação, a gente tem hoje artigos saindo mostrando que o uso indiscriminado dessas ferramentas está diminuindo conexão neuronal. Então, assim, você ficar super dependente dessas ferramentas e não pensar por si, né, jogar tudo no GPT, no DeepSeek, Gemini, todos esses que tem por aí, né, vamos dizer de maneira clara, emburrecendo muitas vezes as pessoas, né? Porque você tem que pensar por você, né? É legal usar para melhorar ali a sua produtividade, para auxiliar em alguma tarefa mundana, assim, que você tem que fazer um relatório, começa a escrever para mim, depois eu reviso. Mas você jogar tudo para ele fazer, né? Fazer a sua tarefa de casa, fazer o seu desafio de programação, de matemática, de física, quer que seja, não é você que tá pensando, é a máquina. E a máquina não precisa aprender, né? Que veio um palestrante também falar sobre um tema de redação lá da EPTV, que era IA, acho que há uns 2 anos atrás. E aí ele colocou uma situação que era assim, você tem um carro autônomo, ele colocou um problema, né? Daí eu queria ver a tua opinião. Você tem um carro autônomo, de qualquer maneira ele vai atropelar alguém. Do lado de cá você tem criança, do lado de cá você tem um idoso bem velhinho.
E aí ele colocou essa questão moral também claro. das IAs, né? Isso é uma discussão bem legal, assim, você falando de carro autônomo, eu lembro do Fernando Osório, foi meu professor de graduação, ele é uma das grandes mentes, assim, de veículos autônomos no Brasil, né, e no mundo, vamos dizer, e ele gosta muito de falar de IA, né, porque ele sempre pesquisou essa área, e ele recentemente até estava discutindo algumas coisas assim nas redes sociais dele, né, de problemas assim. Se a gente for pedir esse tipo de problema, né, que a gente muitas vezes chama de problema do trolley, né, do trenzinho, né? Que a gente fala, qual trilho eu escolho? O que eu faço, né? Cada IA vai ter uma resposta, muitas vezes, baseada em como elas foram programadas, né? Então, tem IA que vai falar, não vou atropelar ninguém, o carro para. Não, eu vou atropelar as pessoas mais idosas, porque elas já viveram muito e tal. Mas o que acontece? Eu acho que é até legal a gente entrar num ponto aí. É que as IAs, né, isso é muito importante que todo mundo entenda. Aquele negócio, GPT, DeepSeek, Gemini, qualquer um que seja, ele não pensa. O que ela é, né, assim, tentando simplificar, mas não fugindo muito da realidade. O modelo de IA é uma matrizona muito grande de probabilidade que ela vai falar, olha, dado esse contexto do que eu tô falando, baseado em tudo que eu aprendi e treinei, e aprender, gente, é consumir texto, né? Ela pegou bilhões, trilhões de textos da internet e foi aprendendo o que funciona melhor, que ela vai fazer, olha, baseado nesse contexto, no que me passaram, nas palavras que já me passaram na pergunta, essas são as palavras mais prováveis para eu continuar falando. Então a gente precisa entender que a noção que essas IAs têm de contexto, né, da semântica, do significado do que está sendo dito, é mínima. O máximo que ela vai ter algumas tags, né, algumas palavrinhas que o pessoal coloca ali, falando, esse assunto é sobre futebol, esse assunto é sobre filosofia, né? Certo. Só que ela não sabe. Então, assim, ela vai estar falando algo que ela provavelmente consumiu de outros filósofos, ou até de discussões de Facebook, de Twitter, né, de redes sociais gerais. Uma decisão estatística. Uma decisão estatística. Então, assim, tem até casos, né, que eu acho que até... É importante ressaltar que ela vai pender para o que está sendo dito. Então, teve uma vez que tentaram fazer um experimento, né, de botar um desses bots baseado especificamente numa rede social, que eu não vou pôr nomes, né, mas que passou algum tempo, ela estava falando só coisas, né, criminosas, né, racismo, xenofobia, machismo, porque ela aprendeu com os usuários daquela rede social a falar essas coisas horríveis. Foi treinada daquela maneira. Ela foi treinada, tanto que ela foi cancelada. Ela não tem um sentimento. Exato. Né? Ela tem informação, ela não julga a informação. Exato. Então ela coleta. Então, vamos lá, vamos dizer que seja possível. Eu abro uma IA novinha, zero, eu nunca conversei. Então, eu começo a solicitar coisas que seria eu ensinando ela. Então, eu estou montando aquilo que seria um banco de dados meu. Sim. Ela coleta daquele universo muito grande e começa a montar o que eu solicito para ela. Sim. A maioria das IAs, ela tem essa adaptação de preferência, né? Então, assim, num nível mais geral... por exemplo, se você usa muito o GPT, né? O GPT é uma IA que ele faz muito isso de aprender com o usuário, pegar a sua conta e te agradar. Porque isso é um problema das IAs e é muito importante a gente entender isso, que a maioria delas vai querer te agradar. Então elas vão fazer tudo o que for possível para concordar com você. Elas te dão uma resposta e você fala, não, isso tá errado porque eu acho que é tal coisa. A tendência, principalmente de modelos como o GPT, esses mais comerciais, né, é falar, não, é verdade, você está certo, realmente, mesmo que você esteja errado, né, porque o importante para ela tentar concordar com você, até do ponto de vista comercial. Imagina se o usuário não gosta da resposta da IA, né, mas ao mesmo tempo a gente tem, comercialmente, muitas vezes, até sobre isso, o que a gente chama de RAG, né, que é Retrieval Augmented Generation, que é, falando em termos mais simples, você consegue, por exemplo, criar chatbots de empresa. O que acontece? Você está muitas vezes usando um modelo grande, né, que aquela IA treinou, genérico que a gente chama, né, que aprendeu tudo, só que você fala, olha, a nossa empresa tem esses termos aqui, esse é o regimento, esse é o estatuto, isso daqui que você pode responder para o cliente e tal. E aí,
essa IA vai aprender só com esse contexto, né? Ela vai ficar fixa naquele contexto e tudo que um cliente perguntar, ela vai responder, claro, baseado no conhecimento global de palavras dela, mas sempre respeitando, né, aquele termo específico. Então isso é o que muita empresa vem fazendo, né? Você vai mandar para uma empresa alguma mensagem, você vê que é uma IA respondendo, provavelmente ela foi feita com essa técnica de RAG, que ela tá olhando só os documentos da empresa. A IA, ela pode substituir um ser humano em algumas profissões. Pode e não pode, né? É uma discussão muito interessante isso, porque tem aí a minha opinião pessoal e tem uma opinião mais mercadológica, né? Eu acho que é o seguinte, a IA, ela pode muito bem auxiliar alguém que sabe o que está fazendo a tarefa. Mas você, por exemplo, fala assim, ela vai substituir integralmente um ser humano. É muito perigoso de falar exatamente, por exemplo, essas questões morais que a gente comentou antes, essa questão de querer agradar, né? E essa questão, principalmente, dela não saber de fato o que ela está fazendo. Então, um exemplo recente que saiu aí, ficou famoso nas redes sociais, né? Tentaram usar uma IA para cuidar de toda a parte de venda de produto. Não é só um chatbot para responder cliente, mas fazer tudo. A pessoa foi lá e conseguiu, conversando com a IA, que ela liberasse um cupom de 80% de desconto numa compra de 50 mil reais. Gente, fala que IA foi essa. Então, e tem outros casos, né, de empresas que tentaram automatizar e foram à falência, porque a IA não tem essa noção ali, ela vai mudando. Para ela não tem um significado. Não tem, né? É um jogo de palavras. E mesmo, por exemplo, para a gente da programação, né? As IAs têm ficado muito boas em programar. Só que, ao mesmo tempo, precisa de alguém para revisar esse código. Tem um pessoal que usa. A IA gera o código, e outra IA revisa o código, e a outra IA refaz o código, não sei o quê. Funciona até que bem, só que pode ter um erro. E aí você, por exemplo, vai colocar um negócio, né? Negócio em termos de prática de comercial mesmo, que vale um dinheiro grande na mão de um negócio que nenhum humano revisou, né? Se tiver um erro, o que vai acontecer? Quem vai ser processado? O dono da empresa, pelo menos. Vai arcar com esse custo? E se a IA divulgar informações pessoais de uma pessoa indevidamente? E se tiver uma falha de segurança e conseguirem roubar, por exemplo, o usuário, roubar a conta bancária da empresa, né? Então, eu acho que ela ajuda muito, né? Ela com certeza acelera nosso trabalho em muitos aspectos, só que falar, ela vai substituir. Eu acho muito perigoso, porque você tá colocando toda a moral humana ali, né? A culpabilidade de alguma coisa numa máquina. E aí, vamos... Casos extremos. A IA vai controlar os mísseis num país. Legal. A IA atira um míssil. E aí, a culpa é de quem? Aí que eu já ia fugir do roteiro. Então. Porque eu lembro da IA no Exterminador do Futuro. Então. Não responda, vamos deixar isso aqui, mas lá no Exterminador do Futuro era uma IA, né? Aquelas máquinas que começam a dominar. Será que não responda ainda se essas máquinas vão dominar? Vão exterminar a humanidade? Vai que, né? Só tô estragando o roteiro, tá bom? Mas assim, em algum momento, será que essa IA supera, vou colocar aspas no que eu tô falando, a inteligência do ser humano? Eu acho que essa é uma pergunta muito legal, porque eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto que é o que é inteligência, né? Porque a gente não sabe, né? Mesmo se a gente pegar neurocientistas e filósofos, o que é de fato inteligência, né? Então... É claro que quando a gente pensa em processamento de grandes volumes de dados e encontrar padrões, a IA vem ajudando muito. Então a gente tem, além de toda essa parte comercial, sensacionalismos e outras coisas, mas em usos mais, vamos dizer, acadêmicos, né, da IA, elas vêm ajudando, por exemplo, a encontrar grupos de proteína que podem ajudar com determinadas doenças, encontrar padrões ali de dados que, por exemplo, a pessoa não tinha percebido. Ela pode ajudar. Eu acho que, exatamente pela característica dela, né, de ser muito boa de processar grandes volumes de dados e extrair algum sentido, nesse sentido mais de dados, eu acho que ela pode ser muito interessante, né? Eu acho que, assim, ela até, claro, supera, digamos assim, a inteligência humana pensando nesse tipo de problema, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar uma coisa importante, que, como eu falei, a IA, ela não pensa, né? Então, assim, a gente jogar... a IA vai começar a pensar coisas novas que a gente não passou.
Claro, se você distorcer muito ali a noção de inteligência, do que é pensar sozinho, talvez você possa dizer que algumas coisas ela pensa, né? Porque você não está programando diretamente a máquina para falar aquilo. Mas está na base de dados dela, está na base do que ela aprendeu. O que ela pode fazer é encontrar combinações de palavras, de estruturas e coisas do tipo que ela não aprendeu diretamente, mas tá lá, né? Tá dentre as coisas que ela aprendeu. Mas, sei lá, a gente fala, a IA um dia ela vai de fato criar arte, né? Ela, claro, ela cria imagens hoje em dia, mas ela não sabe o que tem na imagem. Tanto que quem já usou sabe que se pediu para ela alterar uma coisa específica ali, ela provavelmente não vai entender o que você pediu para alterar. Você falou, ó, altera tal coisa na imagem. Às vezes ela não altera nada, porque ela não entendeu. Ela não sabe que ela desenhou aquilo, né? Então, é assim, ela recria estilos artísticos, ela recria formas, ela tem... nessa área de processamento de imagens, né, que tem muito a ver com essa criação, ela consegue colocar tagzinhas ali, né, alguns rótulos, né, do que são coisas, isso daqui é um cachorro, isso daqui é um gato e tal, mas assim, de fato, ela conseguir criar uma arte por criar, substituir criatividade. Eu acho muito difícil, porque com o que a gente tem da computação hoje em dia, pelo menos, a gente não tem nenhum um conhecimento concreto do que é inteligência para conseguir replicar ela a esse nível, né? O que forma o nosso cérebro. A gente tem, claro, redes neurais. É uma abstração, né, de como é o nosso cérebro, mas como pensa um ser humano, o que faz ele ser criativo, inteligente? Não sabemos, né? É como difícil. Se cria esse pensamento. Exato, a gente não sabe. Complexo. Então teria que ter uma grande mudança, tanto na neurociência, né, quanto na própria programação, que permitisse isso acontecer. Eu acho que a gente, por agora, pelo menos, claro, né, vai saber daqui 50 anos, mas por agora eu acho difícil evoluir muito mais que isso, a não ser em termos de processamento, né? Volume bruto de processamento, ou técnicas que ajudem a usar menos hardware para chegar naquele mesma resposta, então otimização no geral, mas eu acho que tipo uma grande mudança do que já tem é difícil por enquanto. Tá, deixa eu pensar aqui. A inteligência artificial, ela tem um caminho, ela tem um espaço em qualquer das profissões. Então vamos, desde se enviar uma mensagem onde eu peço para ela escrever de uma forma acessível a quem vai receber, sem cometer erros gramaticais, tudo bem, isso aí, ok, acho que é consenso de todos nós aqui, de quem está nos ouvindo e tal, mas vamos pensar um pouquinho mais. Uma inteligência artificial seria, com o que a gente tem de cenário hoje, ela seria suficiente, sozinha, para fazer uma cirurgia extremamente complicada, aquela cirurgia onde o médico fala assim, olha, eu tenho muito medo de fazer essa cirurgia, ou não recomendo, porque eu posso pegar aquela posiçãozinha ali que vai te trazer um dano maior do que se a gente não fizer a cirurgia. Ela seria capaz? Eu acho isso muito... Vislumbrando até o futuro. Tá? Eu acho isso bem difícil, né? Por alguns motivos, né? Então, eu vou começar pelo motivo mais básico de todos, que é toda inteligência artificial, isso tem nos próprios artigos científicos que publicam, né, sobre essas inteligências, elas têm erro, né? Ela tem várias medidas que a gente coloca, os benchmarks que eu falei antes, né? Esses alvos que eles tentam alcançar, e nenhuma delas é 100%, em nada. Não tem nenhuma categoria que nenhuma é 100%. Tem 90%, 95%, são graus bem aceitos, né, de acerto. Mas aí a gente fala, olha, vai colocar na mão de uma IA algo que tem 5%, 10% de chance de você morrer na mesa de cirurgia. É difícil, né, a gente colocar na... Por isso que carros autônomos, inclusive até hoje, né, já que a gente falou antes, não deslancharam tanto. Porque ainda tem uma taxa de erro. São seguros, tem vários mecanismos que a gente fala que são os mecanismos, né, de salvaguarda, né. Então, num próprio carro autônomo, a gente tem muitas vezes 5, 6, 7 sensores, e esses sensores, quando qualquer um detecta algo que possa ser um ser humano, o certo é travar tudo. Né, assim, tem algumas empresas que tentam burlar e fazer, talvez não seja, vê se 2, 3, 4, né, assim, tentam o mais possível para não travar, mas a ideia é que você precisa de vários mecanismos para aumentar essa probabilidade, certo. Né,
Então tem esse primeiro ponto que eu acho difícil, né, de colocar. E o segundo é a própria estrutura disso, porque na verdade, quando a gente fala fazer uma cirurgia, são vários passos complexos. Porque quando a gente está usando uma IA no nosso dia a dia, né, escrever um texto, ótimo, um modelo LLM, né, Large Language Model, um grande modelo de linguagem. Eles foram feitos pensando em escrever texto, né, em linguagem. Gerar imagem, legal, é uma variação que tem muito a ver com autoencoder e outras ferramentas que são redes neurais ali, que são parecidas e usam técnicas, mas beleza, eles geram imagem, geram vídeo, mas cada um desses modelos que eu tô falando são especializados em cada uma dessas tarefas, né, e quando a gente faz alguma coisa maior, hoje em dia tem, né, aquela junção de agentes, então tem empresa que contrata serviço que junta 5, 6 IAs diferentes, que se conversam, uma faz uma coisa, passa para outra, cada uma especialista. Numa cirurgia teria que pensar algo assim. Por quê? Você precisaria de uma IA que processa a câmera ali que tá enxergando o paciente. Sim. E aí, claro, como a gente tá falando de IA, né, pensando no futuro, vamos ser bem assim, futurologistas, assim, sim, né? Sim, não, claro. Você vai ter a câmera mesmo, né, de visual, que a gente tem hoje em dia, só que aí a IA também vai ter um sonar ali para ela pegar também informações que passam por baixo da pele, ela vai ter um infravermelho, ela vai ter um ultravioleta, né? Você vai juntar vários sensores de visão para melhorar a acurácia do que a IA tá vendo. Ela tem noção de profundidade. Você pode colocar. Então, assim, a gente poderia, porque isso são técnicas que a gente usa, sensoriamento remoto, por exemplo, né? Um drone está supervisionando uma plantação. Não necessariamente usa só câmera. Pode usar infravermelho, pode usar ultravioleta, sonar, outras coisas. Carro autônomo, mesma coisa, usa vários sensores. Então, não, a IA vai usar vários sensores para garantir que ela tá vendo o negócio certo, que tá vendo embaixo da pele do paciente e tal, tudo bem. A gente precisa primeiro de uma IA que consiga processar isso e dar uma certeza muito grande do que ela tá vendo. Aí ela vai ver isso e provavelmente vai ter que passar por uma outra IA que vai controlar um braço robótico, que são bem complexos de controlar, que você precisa falar o ângulo perfeito, que vai mexer e tal. É bem doida essa ideia de braço robótico. E ela vai ter que passar as coordenadas exatas. Olha, você vai mexer num ângulo tal, uma velocidade tal, um tempo tal, para chegar ali e colocar o bisturi ali. Aí você vai ter que controlar outro braço robótico, né, pra, sei lá, a pinça e tal. Aí você vai precisar de uma outra IA que tá monitorando, né, os pacientes, né? Sinal vital tá bom, tá precisando de alguma coisa, tal. Uma outra IA, sei lá, para mexer diagnóstico, para anestesia. Então, precisa de uma equipe uma equipe de IAs, né? Uma equipe de IAs que controlam robôs e sensores. Então não é só a parte software, né? O cérebro ali, a gente tem que ter muitos mecanismos, o hardware, né? Acontecendo ao mesmo tempo. E muitos hardwares, né? Muitas coisas físicas ali. Então, eu acho difícil falar 100% sozinho, porque se alguma dessas coisinhas der errado, já era, né? Até porque eu gosto de falar sempre essa máxima. Olha, se fosse fácil, a gente tinha algum robô que cuidava da nossa casa pra gente, né? Porque, quem não ia querer um robô que, né, lava, passa, cozinha, faz tudo pra gente? Tem os aspiradores de pó, que já ajuda muito, mas, Mas né? Ele vai atropelar minha Ele vai atropelar, ele vai pegar uma tomada e parar ali. Então, se nem o robô que limpa a casa tá fazendo os negócios direito, imagina fazer uma cirurgia. A gente tem que tomar cuidado. Vamos falar um pouquinho agora, vamos descontrair essa nossa conversa, porque a gente tem muitas IAs criando imagens, né? Não sei se vocês viram, mas tem ali os Simpsons em Rio Claro, tem os Simpsons lá, a abertura dos Simpsons em Piracicaba, é IA. Isso daí é uma IA que praticamente qualquer pessoa conseguiria desenvolver, né? Esse tipo de imagem, de vídeo, né? Bastante acessível pra gente? De modo geral, sim, né? A maioria dessas IAs cobram alguma coisa para fazer, então tem o custo ali, geralmente dá uma coisa de graça, depois tem que pagar. Mas a ideia é que você, passando ali as variáveis corretas, né, o que você quer desenhar, ela vai conseguir gerar alguma coisa. Aí, assim, existem técnicas para tentar melhorar, então muitas vezes o que o pessoal faz pede primeiro para um DeepSeek, GPT, alguma coisa, um textual, fala assim, olha, gera o prompt de entrada para eu pedir para gerar essa imagem, ou gerar voz, né, que o pessoal vai fazendo, gerar vídeo, ajuda um pouco, porque é o que a gente comentou, a IA não sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela vai fazer o melhor que ela puder, vai fazer essa criatividade, né, mas ela tá num jeito que é relativamente mais fácil de você criar essas imagens, né? Aí se isso é arte, não é? Tem toda uma discussão filosófica por trás. O que parece pra gente é que é uma coisa muito superficial, né? Pra quem
E assim, é mais entretenimento do que qualquer outra função, né? Sim. Acho que é o que mais chega para a população em geral, sim, né? É o entretenimento, sim, ao invés desse uso profissional. Né? Profissionalmente falando, assim, eu conheço uma galera da indústria de jogos, né? Que eu trabalhei muito com essa área também, pesquiso. É assim, não tá, pelo que eles comentam, em algo que você consiga usar profissionalmente. Até porque, pensando num jogo, numa animação, você precisa de consistência, que é uma coisa que esses modelos pecam muito em ter, né? Mesmo arrumando uma imagem é difícil, né? A próxima imagem que ele já distorce outras coisas e tal, né? Quem já usou sabe como é. Sim. É difícil de manter. Agora, pensa uma animação de 1 hora, 2 horas, um filme da Pixar, putz, difícil. Eu até tinha pensado na hora que a gente tava vindo pra cá em... será que vai dar pra fazer um filme inteiro no... É difícil, eu acho né? Pouco provável, né? É difícil porque se você precisar alterar qualquer coisa, muitas vezes você não tem como. Eu sei que existem avanços, por exemplo, da Adobe, né? Que ela tem uma ferramenta específica que ela faz a IA gerar a imagem por camadas, que é como artistas desenham, então é mais fácil de você alterar. Os próprios vídeos são em quadros, que é mais fácil de alterar. Então tem alguns avanços em relação a isso. Mas aí a gente tem outros entraves que a gente pensa até nas questões éticas e legais, né? Porque os próprios artistas mesmo não gostam muito, né, dessa ideia, porque se a gente for pensar, né, em como isso foi treinado, a gente tem documentos ali que comprovam, né, que essas empresas pegaram imagens sem autorização. Eles não tinham direito a pegar... A maioria das empresas, tá? Tem algumas que fizeram tudo legalmente correto. Mas a gente tem empresas que comprovaram, assim, olha, a gente realmente pegou o que tinha na internet sem autorização e treinou. Então você tem aquelas imagens do Estúdio Ghibli, né? O Estúdio Ghibli nunca autorizou o treinamento das IAs com a imagem delas. Então, entra em questão legal, entra em questão moral, né? Ética ali, né? Sobre isso. Muito bem, vamos lá, tô falando da minha IA lá. Eu posso pegar uma história em quadrinho, Turma da Mônica, sim, por exemplo. Não sei se eu posso citar, não vocês já portam aí, tá? Mas peguei lá uma história em quadrinhos. E aí eu poderia desenvolver a minha história em quadrinhos, mas aquilo lá pertence a alguém, pertence a uma indústria, a uma pessoa. Exato. Então, se eu fizer isso daí, eu tô fazendo algo legal. Vai depender. Devo direitos autorais para aquela pessoa. Né? Isso é uma discussão que ainda não tem aí uma resolução muito clara e abrangente. Né? Tem um caso recente que teve da Disney, né? Que a Disney e a OpenAI entraram num acordo, porque a OpenAI treinou com os dados da Disney, só que a Disney olhou e falou assim, eu ganho mais tendo vocês me passando os produtos ali, trabalhando comigo, do que eu processando vocês para tirar dinheiro. Então, eles entraram no acordo que a OpenAI vai ajudar a fazer ferramentas para a Disney tentar criar, né, ajudar nesse processo de criação de séries, de filmes, desenhos e tal. Não sabemos o quanto isso vai funcionar ou não, né? A gente tem aí muitas barreiras, eu acredito, né, na área ainda. É uma área que tem muito, muito, muito ainda a crescer essa parte do audiovisual de IA e todas essas questões éticas ali, né? Então, será que... Como que eu faço, né? Como que eu pago os artistas que criaram as imagens que eu alimentei o meu modelo? Ou vai deixar assim mesmo e vai... Não, pegamos as artes aí, peço perdão, mas vamos continuar o caminho, né? De quem é o direito da imagem que foi gerada? Então, foi da pessoa que fez o prompt? É da empresa que pagou? É da empresa que gerou? Então, legalmente falando, é uma coisa que ainda tem muito chão pela frente, assim, da gente pensar como sociedade o que fazer. É bem difícil. Vamos resgatar o começo da conversa? Era isso que eu tava pensando. Mas vai lá. Porque eu adoro roteirinho. Vai lá, Ariane, no roteiro. Não, na verdade é assim. A gente sempre pensa no podcast por conta dos estudantes e foi o motivo de chamá-lo, né, Leonardo? Eu queria que você contasse um pouquinho porque a sua escolha de seguir na computação. Como que ela aconteceu no ensino médio? Se você sempre teve uma afinidade com a área, com a matemática, né, Otávio? Física. Matemática, vamos lá. E que você contasse um pouquinho, assim, dessa sua escolha, que você partiu para a computação, de quais foram os desafios que você enfrentou, né? Porque eu acho que nada cai muito de mão beijada, né? Os alunos têm que entender que não tem IA na hora de fazer a prova. Não é um curso fácil de ser. Nem mais fácil entrar, você. Né? É mais fácil entrar do que sair. E entrar já não é fácil. Né? Então, isso aí. Não, legal, gente. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar.
Então, assim, desde pequeno eu gostava de ler, de estudar, e escolher um curso foi relativamente difícil pra mim, porque eu gostava de várias coisas. Eu era aquela pessoa no ensino médio que ia bem em quase todas as matérias, né? Eu não ia muito bem, por incrível que pareça, em matemática, às vezes, porque eu tinha... Eu gostava de coisas que eu via aplicação, e muitas vezes no ensino médio a gente vê as matemáticas meio assim, meio... decora a formulinha e tal, tem coisa que né? a gente não consegue dar É difícil, como professor é difícil. Eu sei muito bem como é. Complexos, ali é difícil dar uma aplicação. Exato. E assim, o que eu tinha, assim, eu ia bem, apesar de eu falar que eu não ia tão bem, eu ainda bem, eu gostava de estudar. Mas uma coisa que me motivou muito aí na computação é que eu sempre gostei muito de jogos, né? Desde pequeno eu jogava, eu gosto de jogo, acho muito legal, né? Você contar histórias, motivar as pessoas, emocionar as pessoas, e a diversão mesmo, né, dos jogos. E eu tinha um primo, né, o Ivan, que ele fez computação, e aí ele trabalha com jogos até hoje. Ele não trabalha tanto mais na programação, mas ele trabalha com jogos até hoje. E nessa época do colegial, assim, eu falei com ele, o primo, ó... Pô, eu tenho interesse de jogo, o que você acha? Né? Porque, né, vem uma grande, né, pergunta da gente também, qual curso? Porque, jogos, mas curso de jogos. Tinha alguns, principalmente em universidades particulares, né, mas ainda era muito recente. Muito recente você fica, putz, será que eu faço? Será que vai ter emprego? Vai ter futuro? Vai ter futuro. Aqui. Jogos no Brasil, assim, já é uma indústria relativamente pequena, né, que movimenta muito dinheiro, mas pequena em número de vagas. Na época era menor ainda, né, e aí eu falei com ele, ele falou assim, primo, seguinte, se eu fosse você, eu escolheria um curso, uma área principal que você gosta. Então, jogos. Você vai trabalhar com arte, você vai trabalhar com modelagem 3D, você vai trabalhar com roteiro, você vai trabalhar com programação. E pega um curso mais nessa área, porque abre um leque de oportunidade para você definir depois. Okay. E aí eu peguei e falei, vou fazer computação. Né? Tinha o curso da USP, da UFSCar, que eram ótimos cursos perto de casa, que eu sou de Ribeirão Preto. Na época não tinha o curso de computação em Ribeirão Preto, ele foi criado na USP de Ribeirão Preto depois, um ano depois que eu saí de lá. Né? Então, criaram um ano depois. E eu falei, eu quero, né, tentar pegar, era um curso muito bom, muito bem avaliado. Falei, vou mirar nesses cursos bacanas. Estudei muito pro vestibular, gente, estudei bastante, assim. Eu prestei no primeiro colegial como treineiro, prestei no segundo, prestei no terceiro, olá, né? Dica, pessoal. Fui fazendo ali, estudei muito. Eu estudei muito, assim, pra prova. Mas, na minha época, o curso era bem menos procurado, né? Computação era coisa do nerdão ali, né? Negócio que, assim, ia só quem queria. Então, assim, nossa, a nota de corte era 45, 50. Hoje em dia tá lá em cima, né? Essas notas de corte de curso. Tanto que os meus professores do ensino médio olhavam pra mim e falavam, como assim você não quer fazer medicina? Você consegue passar numa medicina e você tá indo fazer computação? Mas eu gosto, gente, é o que eu quero. Eu acho que na Unicamp tá a medicina, depois computação. Hoje em dia mudou completamente o cenário. Exato, hoje em dia é bem concorrido, né? E, bom, eu fui fazer computação. Olha, foi difícil, viu? Assim, eu entrei e tinha algumas pessoas, por exemplo, faziam técnico. E aí essas pessoas já sabiam programar alguma coisa. E tinha alguns professores que olhavam e falavam, então todo mundo sabe programar, então bora lá, né? E dava disciplina introdutória sem fazer muita introdução. Então assim, gente, eu sofri. Eu era um ótimo aluno no ensino médio, mas chegou na faculdade assim, gente, eu reprovei cálculo 3, eu reprovei estatística, eu reprovei programação orientada a objetos, fiz de novo, eu estudava bastante, tá, gente? Não é que eu folguei, não, é que é difícil, tá? Eu estudei muito, assim. Já tive professor que falou que era pra eu desistir, porque eu não ia ter futuro na área, era melhor eu procurar outro curso. Pensei em largar o curso na época também. Eles falam mesmo, tá? Eles falam, acontece, tá? E cá estou, né? Eu não desisti, fiz mestrado, fiz doutorado. Você ficou na área acadêmica. Exato. Isso daí. Você tem um vislumbre, por exemplo, de sair do acadêmico e ir para uma empresa, por exemplo? Ou não. O que você gosta mesmo é pesquisar? Porque aí o que aconteceu foi outra coisa muito engraçada, né? Porque eu entrei lá e na USP, lá de São Carlos, a gente tinha um grupo de estudos, né? A gente tinha lá grupos de estudos. Aqui na Unesp, por exemplo, a gente chama de grupo de extensão. Aí hoje em dia tem projetos de extensão. E vai mudando os nomes. Mas era um grupo de estudos de jogos. E eu adorava participar do FOG, né? Eu participei, até no meu mestrado, no meu doutorado, ainda participava. Eu gosto dessa parte de desenvolver jogos. Mas eu também olhei esse negócio de iniciação científica, né? Fazer pesquisa, falei, parece legal. Só que eu olhei e falei, não existe pesquisa em jogo. Né? Ninguém falava disso. Falei, sei lá, peguei um negócio de robótica, né? Eu comecei a trabalhar com robótica mesmo em pesquisa, fui falando com um professor, com outro e tal.
Até que chegou no Cláudio, que virou meu orientador pro resto da vida, né? O Cláudio Toledo. E aí, uma vez, eu tava fazendo um negócio de robótica e falou, Léo, ó, tem um aluno meu que foi pro Ciências Sem Fronteiras, né? O falecido Ciências Sem Fronteiras. E tava fazendo um projeto em jogos. Eu sei que você gosta de jogos. Quer assumir o projeto? Eu, pô, bora! Nossa, tem pesquisa em jogo, né? E foi muito legal, porque eu gostei dessa ideia de pesquisa, desse desafio, né? Porque eu gostei muito de pesquisa, porque você tá sempre se desafiando a fazer um negócio novo, um negócio diferente. Você tem que ler, estudar muito, ver como que você vai pôr essa ideia no papel, o que eles já fizeram, o que não fizeram. E eu comecei a gostar disso. Eu também fui monitor durante a graduação. E eu falei, pô, eu gosto de ensinar os outros. Porque desde o ensino médio, sabe? Eu era aquele aluno que todo mundo ia antes da prova pra perguntar, qual que é a matéria? Qual que é a criança? Então. E eu gostava disso. Gente, eu sou muito introvertido por nascença. É que são tantos anos hoje dando aula, fazendo as coisas, que eu virei uma pessoa extrovertida funcionalmente. Na frente da sala de aula, a gente não tem vergonha. Não tem vergonha, mas, gente, eu era muito introvertido, tá? Eu era muito introvertido. Mas eu gostei disso. Aí eu tava lá fazendo iniciação científica, eu reprovei as disciplinas, tive que ir atrás pra formar ainda no tempo ideal, né? E fui fazer meu trabalho de conclusão de curso também em jogos, né? A gente, inclusive, tinha ali uma disciplina, a gente criou um optativo de desenvolvimento de jogos, eu com os professores, a gente e uns colegas nossos, a gente fez ali, a galera gostava bastante. Aí eu falei, tá dando certo, acho que eu vou pro mestrado. Nessa época eu até tinha arrumado um emprego, né? Eu tinha prestado o processo de uma empresa que me chamou, eu nem tinha ido atrás, ela me chamou, eu prestei, passei. Só que eu falei, putz, se eu vier aqui, tinha que mudar pra São Paulo. Eu falei, não vou conseguir fazer meu mestrado, que eu já tinha começado a matricular no mestrado, já tava mais ou menos encaminhado. Eu falei, não, eu quero meu mestrado, quero ver se vai dar certo o mestrado. Aí eu acabei fazendo mestrado, gostei bastante, né? Deu super certo, assim, gostei de fazer, publicamos ali em revista internacional, conferência internacional. E aí eu falei, vou fazer doutorado mesmo, aí troquei ideia com o orientador, vamos aí. Terminei o doutorado, falei, não, agora vamos tentar. Né? Aí tem parte de concurso, gente, é muito difícil fazer concurso, não é fácil, estudei, fiquei 1 ano só estudando e prestando concurso, assim, prestei 5 concursos de professor mesmo, assim, assistente, né, o professor doutor que a gente fala que é essa vaga ali, prestei vários temporários também e tal, e aí eu passei na Unesp. Aí hoje em dia, assim, eu tô muito feliz onde eu tô, né, eu gosto muito dessa parte de mercado, eu gosto muito de ver meus amigos na indústria, eu converso muito com eles, mas particularmente falando, eu acho que eu tô bem feliz onde eu tô, né? Claro, se um dia rolar uma parceria, alguma coisa, estamos sempre abertos. Eu acho que é legal incentivar a inovação, incentivar essa parte de empresa, mas eu gostei muito, sabe? Eu gosto de jogos, pesquiso jogos ainda, então não é como se eu tivesse largado, né? Aquele meu sonho de criança, de adolescente, trabalhar com jogos, mas não na indústria, né? Fazendo pesquisa através dos jogos e eu posso dizer que eu fui muito feliz, assim, né? Que eu tô muito feliz onde eu tô. Eu vou até retomar aqui um dos primeiros podcasts, o primeiro podcast que nós fizemos, que foi com a professora Elires, que ela falou da extensão, da iniciação científica, da possibilidade do aluno do ensino médio estar presente na universidade nesses momentos. Tem algum cantinho lá para eles, na sua área de pesquisa, onde eles possam participar? Se eles quiserem, a gente pode fazer essa visita, esse bate-papo lá? Claro, tem um projeto, né, maior que chama assim, Iniciação Científica no Ensino Médio, né, então até tem a Bolsa PIBIC Júnior, né, alguns alunos conseguem pleitear essa bolsa, mas a ideia é que assim, a Unesp todo ano abre essa entrada, né, para alunos do ensino médio para ajudarem nas nossas pesquisas. Então vai depender, por exemplo, dos professores abrirem projetos, né, e os alunos mostrarem interesse. Então normalmente o que a gente faz? A gente tenta coletar esse interesse dos professores e dos alunos e fazer esse match ali, né, para tentar ter todo mundo atendido, todo mundo feliz, mas existe sim essa possibilidade. Eu mesmo oriento atualmente 4 alunos do ensino médio em pesquisas relacionadas a essa parte de jogos educativos, jogos sérios, né, que estão ali trabalhando com a gente. E coincidentemente, quem assumiu o projeto de extensão do IC no ensino médio, que era da Elires, fui eu. Eu tô com ele esse ano, então chamamos a pessoa certa. Então assim, a gente tá ali planejando para esse ano esse contato com as escolas do ensino médio, pra gente
vir falar o que é iniciação científica, falar dos projetos que a gente vem fazendo. Agora, já. Claro, não, vai ser um prazer. E tem esse contato, eu acho que é muito legal, porque às vezes nesse projeto você pode trabalhar com uma área que você nem pensava em cursar e descobre, nossa, que legal, né? Porque na Unesp, assim, eu sou da computação, gente, mas tem física, tem a parte de biociências, tem a parte de educação física, tem a parte de pedagogia, então tem bastante coisa legal ali que vocês podem trabalhar, e são projetos que trabalham junto com os professores de vocês, né, do ensino médio, vocês desenvolvem o projeto junto, todo mundo colabora, eu acho que é uma ótima oportunidade nessa integração. A gente desenvolve com o ensino médio a iniciação científica, né? Todos eles fazem a iniciação científica, e acho que isso seria uma parceria muito bacana, até por esses alunos que nos procuraram, né, com interesse na área, perguntando. Então, acho que isso é a primeira sementinha que a gente jogou ali. Não, esse contato é muito legal para todo mundo, né? Porque a universidade, ela quer chegar na sociedade, né? A gente tem aquele discurso, torre de marfim, inalcançável, mas não, gente. O que a gente mais quer é chegar na população, que o pessoal usa o que a gente vem desenvolvendo, que vem essa aplicação, é que muitas vezes a gente tá sobrecarregado e não tem tanto tempo. É uma das finalidades da extensão, né? Trazer benefício para a sociedade, para a população. Sim. Às vezes a gente faz pesquisa que demora para chegar, né? Porque é ciência nem sempre, né? Tem coisa que foi feita 10, 15 anos atrás e agora que está tendo uma aplicação mais prática. Ainda é ciência, ainda é muito importante. Isso. Mas claro que sempre que a gente faz uma coisa mais aplicada, a gente quer ver o fruto, né? A gente quer fazer isso, fazer com a população, né? Fazer um estudo ali, tô desenvolvendo um jogo para ensino de matemática. Pô, será que eu consigo testar com o pessoal do ensino médio, fazer funcionar? Então, é muito legal essa interação. É bom para os dois lados. Bacana. Então, quem tiver interesse, pode falar com a gente ou deixa lá nos comentários, né? Que daí a gente entra em contato, alunos aqui do nosso... Ano passado nós tivemos o Hub, né? Que foi a parceria, inclusive, com alunos ganhadores aqui. Exato. Um aluno premiado aqui. Exatamente. O festival vai... Eu estou como um dos organizadores esse ano, então vai sair de novo, eu prometo. Estarei lá, com certeza. Estaremos, né? Vamos levar aí também as nossas pesquisas e vamos com certeza fazer a visita lá com os demais estudantes também. Tem os museus, tem os laboratórios, a gente marca a visita ali, vai visitar o Unesp, vai conhecer as coisas. Fala um pouquinho da sua pesquisa, assim, dá uma venda a tua pesquisa. Porque é isso que a gente faz, né? A gente quer vender a nossa pesquisa. Olha, pessoal. Ele já chamou aqui, deixa eu já falar. Ele já chamou veterinária vendeu o serviço. O que mais, Otávio? Todo mundo que vem, ele faz vender o serviço. Não, muito bom. Fono a gente já chamou, psicólogo a gente já chamou, agora pode vender o nutricionista. Todo mundo. Não, inclusive, o pessoal precisa acessar lá para ver a playlist completa. Né? Exatamente. Não, vamos lá. Eu trabalho hoje em dia com duas principais áreas de pesquisa, né? Eu vou tentar dividir aqui. Uma é a aplicação de inteligência artificial, não necessariamente as LLMs, mas também as LLMs que a gente falou tanto, em jogos. Né? Então, o meu mestrado, doutorado, e hoje em dia tem pesquisas que continuam isso, foi a geração de conteúdo para jogos. Então, imagina assim, você vai pegar um jogo, claro que a gente está falando de um jogo um pouco mais simples, mas que ele vai conseguir pegar o seu perfil de jogador, né? Entender mais ou menos, por enquanto estamos no questionário, a gente vai usar o aprendizado de máquina recentemente, tem um mestrando meu trabalhando nisso, mas vai lá, ele aprende mais ou menos se você gosta. Eu gosto bastante de enfrentar os inimigos, eu não gosto muito de ficar andando pela fase, e ele vai gerar o calabouço, né, o nível do jogo, pensa num Zeldinha 2D, aqueles mais antigos, né? Ele vai gerar o calabouço, ele vai gerar alguns inimigos diferentes, ele vai gerar algumas missões para você fazer, tudo isso de uma vez só, usando, né, algoritmos de inteligência artificiais diferentes, e você vai poder jogar esse jogo, terminou, ele gera outro, então é como se você tivesse vários... Ele gera fase, ele gera desafio a ser Exato, ele gera vários conteúdos diferentes, né, para cada vez que você joga. Então isso foi meu mestrado, meu doutorado, tem alunos continuando, estamos fazendo umas coisas diferentes ali, tem também para simular como o jogador joga, simular comportamento de inimigos, então a gente tem várias pesquisas nessa área, que é geração procedural e agentes inteligentes, né, o nome mais geral. E tem a parte de jogos sérios, né, então jogos sérios é um nome meio debatido, mas são jogos que são feitos não só para entretenimento. Não precisa ser chato, não deve nem ser chato. Eu trabalho muito com jogos na questão educativa. Então, só para dar exemplo, hoje em dia, né, eu tenho um projeto de um jogo para auxiliar no ensino de algumas palavras, né, de alguns sinais de Libras.
Outro para ensinar sobre reciclagem e preservação ambiental, né? Descarte de resíduos sólidos. Tem outro projeto que a gente está fazendo para ensino de banco de dados, que são esses alunos do ensino médio, né? Que estão envolvidos ali também nele. A gente tem outros jogos surgindo aí para outras áreas. Então a gente vai ter alguns, por exemplo, sobre deficiências visuais, né? Que tem um aluno meu que vai fazer um mestrado sobre isso, para ajudar a conscientizar quais são as diferentes deficiências visuais, doenças que podem acontecer no olho, como prevenir, né? Como procurar ajuda caso você identifique algum sintoma. Então, é outra área que a gente vem trabalhando bastante, né? Que é bem legal também, porque é legal isso, né? De incentivar as pessoas a estudarem mais, e os jogos acabam ajudando bastante a aumentar o interesse das pessoas. A gente chama bastante de gamificação, não sei se é um termo que uma outra área. Eu também trabalho um pouco, né? Principalmente com o Wilk, que é um pesquisador que ele fez doutorado junto comigo. Hoje em dia ele dá aula na Finlândia. A gente faz um pouco junto porque, assim, tem uma diferença geral. Vou tentar resumir as diferenças, mas gamificação é quando a gente aplica elementos de jogo em algo que não é um jogo. Então, por exemplo, um aplicativo para aprender linguagem. O aplicativo em si não é um jogo. Você tá lá respondendo pergunta e tal, mas ele tem pontuação, ele tem um ranqueamento, ele tem missão para você fazer. Ele oferece um estímulo a quem está... Exato. usando. Ele usa estímulos de jogos, né? Mais uma coisa que não é um jogo. E aí a gente tem os jogos de entretenimento, né? E aí a gente pode ter o que a gente chama de aprendizado baseado em jogos, ou game-based learning, que eu vou usar Minecraft para ajudar a ensinar geografia, né? Ou física, ou até eletrônica, essas coisas. Então eu tô pegando um jogo que não era educativo por nascença, né? Por natureza, mas aplicando um contexto educacional. E os jogos sérios, que são os jogos que foram criados pensando em um contexto aplicado, que pode ser educativo, pode ser de saúde, né? Tem pesquisas muito legais que eu já acompanhei, infelizmente não fiz ainda, mas que eu acompanhei, para jogos para ajudar na reabilitação. Então a pessoa teve um derrame. É muito chato fazer essa fisioterapia de derrame, muita gente desiste. Né? Não é nem porque, não conseguiu, não, porque desistiu, porque tava chato. Então você faz um jogo, então, que ele vai conseguir, por exemplo, mexer no manche aqui, né, num joystick, pra ir ganhando movimento aos poucos, e o jogo pode dificultar aos pouquinhos. A gente teve algumas iniciações científicas nessa linha, legal. Né? Não era jogo ainda, mas, por exemplo, de Alzheimer, você se recorda desse? Eu acho que também seria uma temática muito legal pra trabalhar. Tem alguns terapêuticos que a gente fala também. Então, a Camila, que é uma professora da USP São Carlos, que eu trabalho junto também, ela faz muito essa parte terapêutica. Então, jogos bem lúdicos, por exemplo, uma pesquisa que ela fez recente, né? Para você trabalhar com a questão de uma morte, né? Do falecimento de uma pessoa próxima em crianças. Que elas têm muita dificuldade de lidar, de se abrir. Então o jogo servia para o terapeuta conseguir comunicar com a criança a partir do jogo. Tem umas coisas muito legais, assim, nossa, é um negócio que eu me empolgo muito, acho muito legal. Então tem várias dessas facetas, né, dos jogos, da gamificação, que são muito, muito interessantes. Fica aí uma dica para os nossos estudantes, se te interessou alguma dessas áreas, alguma dessas vertentes aí, dá um toque pra gente. Já vou adiantar para todo mundo também, o professor Leonardo estará conosco no encontro ao vivo também, daqui um tempinho. Nós vamos deixar um tempo para vocês assistirem aqui o nosso podcast e depois ele volta para conversar aí com a galera. Né? Já fizemos o convite, já aceitou. Estou falando ao vivo. É verdade, pra garantir. É verdade. Tem mensagem comprovando. Tem mensagem comprovando. Temos mensagens, não foram produzidas pela inteligência artificial. Então o professor Leonardo estará conosco também daqui um tempinho aí. Para até, né, o que nós conversamos é assim, que fosse uma conversa bastante descontraída e não a palestra onde um fala e o outro recebe, né? Que pudesse ser essa troca mesmo. Então, quem já assistiu aqui esse episódio, pode pegar, às vezes, ali um desses, né? Uma dessas vertentes e já trocar uma ideia com ele aí nesse dia. Com certeza, vai ser um prazer. Otávio, então vamos fechar a conta aqui com o Léo, perguntando para ele, assim, porque a gente até comentou que as pessoas usam como entretenimento.
Você usa IA como entretenimento ou você, assim, é aquela pessoa mais séria que usa só pra trabalhar? Se puder dar dica de qual IA também, a gente... Você tem que dar dica pra vídeo, né? Como o Léo falou, pra vídeo, pra voz, pra imagem, pra texto. Eu vou fugir o roteiro de novo aqui. Eu vou fugir o roteiro de novo. Galera que tá assistindo, se quiser fazer uma imagenzinha nossa lá na IA, pode fazer. Pode fazer a minha. É bem difícil. Eu faço na lousa pra vocês depois, tá? Ó, gente, eu não uso muito IA para geração de vídeo, de imagens, essas coisas não, tá? Eu acabo não usando mesmo e tal, até porque eu sou dessa parte de jogos, eu tenho muito amigo artista, a gente tem toda essa discussão ética e tal, então assim, eu particularmente não gosto muito. Por exemplo, essa trend que teve recente, faz uma imagem do seu local de trabalho e tal. Eu fiz, postei no meu Instagram, até ficou bonitinho e tal. Eu uso, assim. Mas não é uma coisa que eu uso sempre, sabe? Pra qualquer coisa. Eu uso bastante para algumas coisas de trabalho. Então, eu gosto particularmente de usar o DeepSeek, que é aquela IA das universidades chinesas que desenvolveram, com uma questão que é totalmente gratuita. Então, você não tem lá alguma limitação que nem GPT, Gemini, essas coisas tem, né? E também porque eu acho que ela é um pouco mais neutra. É aquele assunto que a gente tá falando, né? Que tem algumas IAs que tentam te agradar muito. O DeepSeek eu sinto ali que ele não tenta muito esse negócio de vou te agradar, eu vou responder o que você gosta. Ele é um pouco mais objetivo. Como eu uso muito para trabalho, eu gosto dele, né? Até essa gratuidade também. Eu gosto de usar ele muito como um assistente. Então, sei lá, às vezes eu vou redigir um e-mail. Eu falo assim, olha, você precisa redigir um e-mail assim, assim, assado. Eu uso de template para dar uma olhada. Eu tenho que fazer um relatório de alguma coisa. Então eu falo assim, me ajuda aqui, dá uma análise inicial aqui, aponta se eu esqueci alguma coisa, né? Então, eu sempre ponho para ele não compartilhar, né? Tem a opção não compartilhe essas informações. É importante, porque senão ele vai alimentar o banco de dados com que você passou. Não é muito legal, né? Alguma coisa ali, entende? Já vou botar assim. Eu ponho ali não compartilha, não uso meus dados para treinar nem nada. Então, às vezes eu falo, preciso fazer um relatório, alguma coisa. Eu ponho para ele, principalmente para um assistente, né? Então, eu faço a minha análise, mas eu chego e falo, olha, será que eu esqueci alguma coisa? Aí, às vezes, por exemplo, para analisar dados, eu venho usando muito. Então, eu tenho dados de uma pesquisa, aí eu passo uma versão anonimizada, né? Eu sempre faço pesquisa anônima que ajuda bastante ali a agilizar o processo. Mas eu pego e falo, olha, você tem esses dados, então gera uma visualização dele, faz uma análise estatística, porque eu sempre fazia isso muito na mão. Assim, eu consigo fazer, eu sei fazer, mas, demora, né? É um negócio que tomava muito tempo meu ou dos meus alunos. É uma ferramenta que agiliza. Agiliza muito. Então, eu passo uma tabela e gera um script em Python ali de 500 linhas, assim, na hora, geralmente funcionando bem. Hoje em dia melhorou. No começo do ano passado, retrasado, ele tinha ainda uns errinhos. Eu vi que nesses últimos meses eles acertaram bem, assim, a geração tá ficando muito mais precisa. Me ajuda muito. Às vezes, por exemplo, eu quero fazer uma aula de um tema muito novo, muito recente, que eu não fazia antes. Então, eu tento fazer um rascunho inicial. Eu falo, me traz aqui um roteiro. Aí eu uso, né? A gente tem na computação uma linguagem chamada TeX. É quase uma linguagenzinha de programação para formatar documento. Então, a gente usa muito para artigo científico, mas dá para fazer slide. Então, para economizar tempo e não ter que, sei lá, pagar as IAs que geram slide, que eu não gosto do conteúdo que ela gera, eu acho que é muito raso. Então, eu gosto de slide mais robusto de conteúdo. Eu peço para o DeepSeek, por exemplo, gerar os slides usando esse TeX, né, o LaTeX, já um template. Ele vai gerar informação errada, ele vai inventar dado, ele vai fazer muita coisa errada. Gente, não confie em resultado de IA. É o que eu falei, não sabe o que ele tá falando. Todas as vezes que eu pedi para ele gerar alguma coisa do zero, ele inventou referência, ele inventou estatística, ele inventou algumas coisas, algumas metodologias, mas é um ponto de partida porque, olha, se 80% dele estiver certo, eu só vou arrumando os outros. Mas eu sei área, né? Eu sei o que eu estou falando. Gente, não usa essas coisas para estudar coisa que você não sabe, tá? Pessoal, não faz isso, pelo amor de Deus, porque você vai ser engambelado ali pela IA e não vai nem saber por quê. Tá? Então, assim, eu faço conhecendo a área, eu quero uma agilidade para gerar um material. Aí eu reviso, né? Eu trabalho em cima. Então, eu gosto muito de usar ele como esse assistente, né? Então, qualquer coisinha que eu preciso de uma agilidade para escrever uma coisa mais rápida e tal, passo para ele, reviso, tá tudo certo, consigo mandar, faço alteração. Isso eu venho usando bastante, assim, agilizou o fluxo de trabalho e algumas coisas bem legais para mim. Bacana, legal. Então, acho que a gente deu, né? fecha por aqui. Beleza? Porque a gente tem encontro presencial ainda. A gente tem encontro presencial, então... A gente deixa o episódio para os estudantes assistirem, para o pessoal de casa assistir, deixar as
as contribuições pra gente levar para presencial. Pode fazer figurinha minha, coloca lá, só minha na IA, coloca lá que nós vamos ter um prêmio. Boa. Meia garrafa d'água bebida. Então tá joia, pessoal. Obrigado, a gente se vê na próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.